Livro de Atos, capítulo de número 1, eu quero ler com vocês o versículo de número 15 a seguir. Vamos se colocar de pé para nós meditarmos juntos. Você crê que Deus vai fazer algo poderoso aqui hoje? Quantos crê? Vamos criar uma expectativa para isso então? Vamos. Nós vamos ler a Bíblia. E a Bíblia é a palavra de Deus, amém? E a Bíblia é o único livro cujo autor está presente. Você pode ler várias crônicas, você pode ler os livros de Augusto Cury, você pode ler os livros de Karl Marx, você pode ler os livros de Mário Sérgio Cortella, você pode ler livro de John Bevere, você pode ler o livro de quem você quiser. Todos esses autores, eles nunca estarão presentes na leitura desses livros. Mas a Bíblia é o único livro cujo autor está presente. Então, quando você decorre nas leis, nas páginas da Bíblia, é como que o próprio Deus estivesse sentando do teu lado e lendo para você. Amém? E Ele vai ler algo ao nosso respeito hoje. Vamos ler junto. O texto diz assim, a minha tradução é uma tradução mais contemporânea, porém de mais fácil interpretação, mas todos podem acompanhar aí na sua Bíblia também. Diz assim, olha, enquanto estava ali cerca de 120 pessoas, Pedro começou a dizer-lhes, amigos, há muito tempo o Espírito Santo falou por intermédio de Davi sobre Judas, que se tornou o guia dos que prenderam Jesus. Vamos parar um pouquinho aqui e repita essa palavra comigo. Que se tornou o guia que prenderam Jesus. Vamos repetir de novo. Que se tornou o guia dos que prenderam a Jesus. As escrituras tinham que ser cumpridas. Judas era um de nós e tinha um lugar designado neste ministério. Vocês sabem que ele aceitou aquele suborno maldito, comprou um pequeno terreno e teve um fim trágico. Sua barriga rasgou-se e suas vísceras se espalharam. Todos em Jerusalém sabem disso e chama o lugar Campina do Assassinato. É conforme lemos nos Salmos, que seu lugar fique deserto, de modo que ninguém more lá. E também o que foi escrito depois, que outro assuma o seu posto. Judas deve ser, o quê? Substituído. Deve ser alguém do nosso grupo, alguém que está conosco desde o tempo em que Jesus foi batizado por João até o dia da sua ascensão, sendo também testemunha da sua ressurreição. Eles indicaram dois nomes, José, apelidado de Justo, e Matias. Então fizeram o quê? Oraram. Ó Deus, Tu conheces cada um de nós no íntimo. Mostra-nos qual destes dois escolhestes para assumir neste ministério de liderança o lugar em que Judas o abandonou para seguir os seus próprios caminhos. Depois de orar, fizeram um sorteio. Matias foi o escolhido e ajuntou-se aos 11 apóstolos. Obrigado, Espírito Santo. Pai, louvado seja o Teu nome pela Tua palavra. Senhor, eu sei que quando nós somos movidos pelo Teu Espírito, um dos desejos do nosso coração é orar. E eu estou aqui na condição de pastor para ser um libertador, um guia de transformação na vida dos meus amados que estão me ouvindo agora, Senhor. E debaixo dessa autoridade, Pai, eu quero pedir, prepara o nosso coração para tudo aquilo que o Senhor vai realizar nessa noite, no nome de Jesus. E a igreja do Senhor diga amém. Pode se assentar, querido. Se assente, fique à vontade no nosso meio. E deixa Deus ministrar o seu coração. É muito gostoso quando nós conhecemos a história, não só do que Jesus fez em pessoa, mas sobre o que Ele fez também através da ação do Espírito Santo na vida
de alguns homens. É lindo quando nós estudamos a Bíblia numa perspectiva de dependência de Deus, porque Deus nos revela as coisas que estão ocultas e, sobretudo, as coisas que estão escondidas diante dos nossos olhos. Eu sei que você já leu o livro de Atos muitas vezes. E o livro de Atos ele vai falar sobre a continuidade do que Jesus ensinou, do que Jesus fez até o dia da sua ascensão ao céu. Nem tanto que nenhum outro livro da Bíblia, descrito pelo evangelista Lucas, vai descrever que Jesus, depois da sua morte e ressurreição, ele permaneceu ainda nessa terra com seu corpo ressurreto durante 40 dias. E quando ele ressuscita dentre os mortos, a primeira coisa que ele faz, ele dá uma ordem para os seus discípulos se encontrarem com ele em alguns lugares nas regiões de Jerusalém. E os discípulos, temerosos com todo o que havia acontecido, com todo aquele acontecimento, eles obedecem à ordem do mestre, e o mestre ainda permanece no meio deles por mais 40 dias. É uma história assim que nos deixa um pouco chocado, né? Alguém já viu alguém que morreu, ressuscitou e te visitar na tua casa e chamar você e conversar com você e falar com você, olha, vou fazer isso ainda, vou operar isso ainda? Eu acho que você iria ficar assustado, mas foi exatamente isso que aconteceu. E uma das coisas que me impressionou muito ao estudar o livro de Atos, capítulo de número 1, é que lá no livro de Atos, capítulo de número 1, a partir do verso 1 até o versículo de número 9, vai descrever exatamente as últimas palavras de Jesus para os seus discípulos. Ele disse o seguinte, olha, João batizou vocês, o batismo do arrependimento, o batismo das águas, mas agora, e num tempo bem presente, bem próximo, vocês serão batizados com o Espírito Santo de Deus. Então essa foi uma das palavras que Jesus orientou os seus discípulos, que na verdade não eram mais os 12, porque Judas havia se perdido, seguido o seu próprio caminho, e nós lemos aqui o que aconteceu. A minha tradução vai dizer que o fim de Judas foi um fim trágico. Vamos repetir isso junto? O fim de Judas foi um fim trágico. Sabe o que eu entendo com isso, irmãos? Toda pessoa que traz sangue inocente, toda pessoa que quebra princípio, que traiu Jesus, que traz Jesus até os dias de hoje, nenhuma dessas pessoas vão conseguir ter um final feliz. Talvez o final delas vão ser semelhante ao que aconteceu com Judas. Porém, Judas não está mais presente na equipe que Jesus tinha chamado para mudar o mundo. Judas estava morto, com o seu corpo todo desfigurado, porque ele se enforca, ele traz sangue inocente. E Jesus, quando ele aparece aos seus discípulos, ele dá essa ordem para eles, e essa foi a última palavra: vocês permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos com o poder de Deus. E ele continua dizendo: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E a sequência vai dizer, depois que o Espírito Santo desce, vocês serão as minhas testemunhas. Isso quer dizer o quê? Não é possível nós falar a respeito de Jesus, da sua obra, do que ele fez e do que ele fará, se nós não falarmos mediante ao Espírito Santo de Deus, a esse revestimento de Deus, a essa capacidade que ele nos dá para poder anunciar a respeito do seu nome. Então, os discípulos, depois que recebem essa ordem dada pelo próprio mestre, diz o texto que ele sai do Monte das Oliveiras, e a história vai nos dizer que eles regressam a Jerusalém, e lá em Jerusalém eles fazem uma reunião apostólica. Repita comigo, reunião apostólica. Pode olhar na sequência do texto ali, que eles descem do monte, se reúnem em um cenáculo, em um local, e eles começam a conversar. E eu não sei, a Bíblia não descreve o que eles conversaram. A Bíblia não me dá nenhum indício qual era a palavra que eles estavam, o que eles estavam falando naquele momento, mas eu penso que eles poderiam estar um pouco confusos. Porque Jesus desceu e Jesus olhou para eles e falou: olha, vocês façam exatamente isso, não saiam daqui.
fiquem aqui até que o poder desça sobre vocês. E eles conseguiram contemplar Jesus sendo elevado aos céus. No entanto que a sequência do texto vai dizer que dois homens de branco, claro que eram os anjos de Deus, olharam para os apóstolos e disseram para ele: olha, não fiquem apavorados e atônitos assim não, faça exatamente o que ele disse para vocês. Então eles se reúnem nesse cenáculo. E eu imagino que lá no cenáculo, porque o livro de Atos dos Apóstolos é o início da igreja primitiva. O livro do Atos dos Apóstolos é o início da igreja que mudaria o mundo, aleluia. É a continuação da missão dada por Jesus. Então eu penso que eles começaram a conversar um com o outro. E o texto vai nos dizer que eles oraram. Algumas mulheres estavam reunidas ali também, incluindo a mãe de Jesus, Maria, e os irmãos dele. E eles começaram a conversar, gente. E qual é a possibilidade de nós termos êxito nessa missão? Então eles estão conversando. E a Bíblia nos diz que ao findar dessa conversa, eles começaram a orar. Olha para o teu irmão e diga assim: irmão, se você orar, teus olhos vão se abrir. Se você começar a orar, irmão, você vai começar a ver coisas que você nunca viu. Depois da oração, Pedro se levanta. Agora eles não estão mais com os apóstolos. A Bíblia nos diz no versículo de número 15 que enquanto eles estavam ali, Pedro se levanta. E Pedro começa a ministrar o coração daquelas pessoas que estavam reunidas. E uma das coisas que me chama a atenção é que agora Pedro está seguro novamente. Porque há algum tempo atrás Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. Agora Pedro toma a autoridade que Cristo deu para ser o cabeça dessa casa agora, desse novo começo, dessa nova dimensão que Deus está fazendo, sendo um líder que teria muito destaque na sua missão e na sua visão diante de Deus. E ele começa a dizer: irmãos amigos, há muito tempo atrás, o Espírito Santo falou por intermédio de Davi que Judas se tornou o guia dos que prenderam ele. Isso me arremeteu em algumas coisas. Por que Davi fala sobre isso? Claro que foi para se cumprir as Escrituras. Quando Pedro se apresenta diante do público e ele diz: irmãos, o Espírito Santo havia usado Davi para falar que Judas seria o guia dos que prenderam Jesus. Eles estão no novo começo. Eles estão diante de uma nova perspectiva de vida, porque Jesus já não está mais com eles em pessoa. Jesus não está mais atuando pessoalmente ao lado deles. Eles precisavam ter muita disposição de fé, de crença, de valores para acreditar que tudo o que estava acontecendo era simplesmente o propósito de Deus e a vontade de Deus inserida no coração desses homens. Então eles começam a dizer: a gente precisa levantar alguém, nós precisamos levantar um substituto, nós precisamos dar continuidade a uma missão que nós recebemos. A igreja não pode parar de avançar, o reino de Deus não pode parar de ser propagado. A missão que foi confiada a nós precisamos dar continuidade. Então eu vim aqui dizer uma coisa para você. Vou repetir, você é a continuidade do propósito de Deus nessa terra. Não, acho que você não me entendeu. Você é a continuidade do propósito de Jesus nessa terra. Não, eu acho que vocês não me entenderam. Vocês que estão aqui, receba isso como um privilégio. Vocês é a continuidade do propósito de Deus nessa terra. Quem pode fazer barulho e dar um grito de júbilo e um aplauso ao Senhor Jesus? Agora, esse tempo está sendo marcado não só como a história de Jesus, porque a história se foi e a continuidade dela precisa ter sequência. É impressionante falar sobre a história de Jesus, não é?
Porque todas as vezes que você fala da história de Jesus, sabe o que isso quer dizer? Deus entre nós. Vou repetir, todas as vezes que você fala da história de Jesus, principalmente no livro de Atos, você está dizendo Deus entre nós. Quando o Espírito Santo veio sobre a igreja de Atos dos Apóstolos, Deus estava se estabelecendo no nosso meio, não por Jesus agora, mas pelo Espírito Santo de Deus, para nos dar poder e autoridade para ser testemunha dessas verdades, do que eles viram e do que haveria de vir diante deles. A história é impressionante, sabe por quê? Porque é Deus entre nós. O livro do Atos dos Apóstolos vai dizer que Deus andou na terra, que Deus visitou o seu povo, que Deus mudou a história da sua igreja, que Deus ajudou o seu povo a vencer grandes batalhas e eles foram vitoriosos. Por quê? Porque o Deus da história e a história do Deus vivo estava inserida no coração dos seus filhos. Então eu quero dizer para vocês uma coisa: a história de Jesus não termina em Jesus. O sobrenatural de Jesus não termina em Jesus. Ela continua em você. Ela continua na sua vida. Coloque a mão no teu coração, se é que pode. Bote a mão no teu coração. Eu vou dizer isso para você. A história de Jesus não termina em Jesus. O sobrenatural de Jesus não termina em Jesus. Ela continua viva e ativa no teu coração. Você será um espetáculo na mão dele, no que diz respeito à restauração desse mundo, para a glória e louvor da sua presença, irmão. Dê um aplauso ao Senhor se você crê. Espírito. Sabe o que ele quer dizer? Quando o Espírito descer sobre vocês, Deus quis dizer o seguinte: a minha ação, o meu poder e a minha própria vida estará sobre você. Eu não sei como que um crente, irmãos, consegue viver sem o poder de Deus. Eu não sei como uma pessoa em sã consciência consegue viver longe da manifestação de Deus. Então agora a igreja vai dar início, e ela precisa se iniciar da maneira como ela começou. O mundo foi tocado, sabe, não foi por uma multidão. O mundo não foi tocado pelos consumidores de pão e peixe milagre. O mundo, ele só teve uma mudança expressiva porque Jesus veio a esse mundo equipar 12 homens, preparar esses 12 homens, a fim de que esses 12 homens fossem cheios da sua plenitude para tocar o mundo através da sua palavra. Você não é fruto da multidão. Você não é fruto daquelas pessoas, você é fruto de um discipulado pessoal que Jesus gerou na vida desses discípulos enquanto ele esteve do lado deles, em pessoa. Então Pedro se levanta e fala: nós precisamos levantar alguém no lugar de Judas, porque Judas teve um fim trágico. Nem tanto que Davi vai descrever guia dos que prenderam Jesus. Eu comecei a pensar sobre isso nessa tarde. Eu comecei a orar e falar: Deus, eu não quero pregar o que eu sei, eu não quero pregar o que eu conheço, irmãos, porque eu poderia subir aqui com a minha inteligência. Eu posso ter inteligência para apresentar para você, eu posso ter sabedoria para apresentar para você, eu posso ter persuasão para me apresentar diante de você, mas nada disso valerá a pena se o Espírito Santo não mover o teu coração, porque se ele move o teu coração, você vai dar continuidade ao que os apóstolos em Jesus Cristo começaram a realizar. O livro do Atos dos Apóstolos pode ser concluído como a continuação da obra de Deus. Quem aqui vai escrever o livro de Atos capítulo 29? Porque só vai até o 28. Não pode parar, irmão. Não pode parar. É impressionante a história dele, porque é Deus entre nós. E se Deus é entre nós, tem que aonde ele chega, irmãos, não pode ser mais comum, aleluia. Aonde ele chega não pode ser mais comum. Pergunte para o seu irmão: ele já entrou aí na tua vida? Não pode ser mais comum, tem que ser diferente. Não pode ser mais comum, tem que mudar, precisa mudar. E o texto vai dizer que eles escolhem 2 homens.
E esses dois homens, um se chama José, que foi apelidado como homem justo, e o outro Matias. Então eles oraram a Deus: ó Deus que conhece cada um de nós no íntimo. Você crê que Deus te conhece no íntimo, irmão? Você crê que Deus te conhece no íntimo? Ninguém te conhece tanto como Jesus. Ninguém te conhece tanto como Ele. E eles estão orando: Senhor, nos ajude a escolher quem é o próximo apóstolo para dar continuidade ao que Judas deixou de fazer. E a Bíblia nos diz que eles escolheram Matias. Eu quero fazer um panorâmico geral desse texto. Quem é o próximo Matias? A obra de Deus está precisando de gente, irmãos. A Bíblia nos diz que a seara, na verdade, é grande, mas são poucos os ceifeiros. Chegamos num tempo em que as pessoas que vão chegar nessa igreja por posição, elas vão se revelar muito em breve quem são. Todas as pessoas que vêm para a igreja por posição, elas se revelam rapidamente quem elas são. Mas se você veio para a igreja, fazer parte da igreja de Jesus, não estou dizendo a IBEG, estou falando a igreja de Jesus, a continuação de Atos, não por posição, mas por disposição, o Senhor vai escrever algo poderoso ao teu respeito. Na verdade vai escrever, não, já está escrito. Cabe a você entrar nessa história. Quem aqui vai entrar nessa história? Olha para o teu irmão, diga: meu irmão, até quando? Entra logo, meu filho. Entra logo, meu filho. Quem vai entrar? Agora, o que me chama a atenção é que Judas cumpriu o propósito dele. Vamos repetir juntos. Judas cumpriu o propósito dele. E ele cumpriu bem feito. Irmãos, Dr. C.S. Lewis, ele diz uma frase muito interessante. Ele diz o seguinte: certamente você realizará o propósito de Deus, não importa como esteja agindo. Mas faz muita diferença se você age como Judas ou como João. Todos nós vamos realizar o propósito de Deus. Todos nós. Isso pode te assustar. Todos nós vamos realizar o propósito de Deus. Nem tanto Pedro vai dizer: para que se cumprisse o que fora dito, o que foi escrito. Esse era o propósito de Judas, e ele agiu diretamente em função daquilo que era o seu propósito. Agora você tem escolha. Você tem poder de decidir de que forma você quer entrar nessa projeção de viver a história que Deus escreveu ao teu respeito. Ou você pode ser um Judas, ou você pode ser um João. Certamente vamos cumprir, realizar todo o propósito de Deus. Ainda que nós agimos de forma diferente, mas vamos cumprir. Agora vai fazer toda a diferença se você age como Judas ou como João. Então a sorte caiu em Matias. E depois que eles escolheram Matias, a equipe apostólica estava consolidada. E uma vez a equipe apostólica estando consolidada, a igreja começou a entrar em uma nova dimensão com Deus. É lindo conhecer a história, irmão, mas o mais lindo é fazer parte dela. É bonito saber o que o Senhor faz, mas o mais lindo é poder participar da ação de Deus. Eu quero. Talvez você chegou no culto 7 horas, que é o horário que a gente começa. Talvez alguns chegaram um pouco mais atrasado, mas era 18h45. Já tinha gente nesse altar suando. Já tinha gente sentada nessa cadeira suando. E eu comecei a pensar: por que uns soam, outros se entregam, se doam totalmente, e outros não conseguem entrar nessa mesma dimensão? E a resposta é muito simples.
Tem gente que precisa de poder, porque sem o poder nós não vamos continuar. Eu poderia dizer o seguinte: tem crianças, bebês, que o primeiro leite que ele mama da mãe, você sabe como é que é o nome desse leite? Colostro. Tem gente que precisa um colostro. Sabe o que significa esse colostro para um bebê? O colostro é considerado o leite, é o que revigora todas as coisas. Quando você está doente, irmãos, o que o médico te aconselha a tomar? Remédio. Você precisa de soro. Eu me lembro principalmente ano retrasado, que comecei a orar e Deus, eu tenho certeza que Deus me curou, e eu tomei posse dessa cura, ainda que sinta o sintoma. Mas eu voltei a praticar tudo que eu praticava antes. Ontem eu joguei bola, e pensa num campo top. Joga no gol, pula na piscina, corre, anda de bicicleta. Esses dias até correr no parque eu consegui. E por que eu consegui? Porque eu decidi não conhecer a história de Deus somente, mas participar da ação dele. Você pode morrer só conhecendo história, irmão. Você pode morrer só conhecendo história. Eu não quero morrer conhecendo história, eu quero fazer parte dela. Você precisa acreditar que a história tem que acontecer na sua vida. Eu quero declarar sobre você hoje, debaixo da autoridade do Espírito Santo, Deus diz para você, você é a continuidade do propósito dele, mas você não vai conseguir fazer nem o início do que o começo, as poucas coisas que Deus tem para você, se você não se encher do poder de Deus e da palavra de Deus para a sua vida, irmão. Não vai conseguir. Deus tem coisas lindas para realizar na tua vida. E Deus vai te chamar para orar, você não vai ter força para ir. Deus vai te chamar para ir para oração, você não vai ter força para ir. Deus vai te chamar para você viver uma aventura fora desse país ou em outros lugares. Você vai estar tão fraco que você não vai conseguir ir. Então se encha do poder de Deus. E por que as coisas chegou onde chegou, irmãos? Porque nós estamos ouvindo tudo, menos o Espírito Santo. Se a gente ouvir o Espírito Santo, ele pode mudar a nossa vida. Quem é o próximo Matias que vai se levantar aqui? Quem é a continuidade do propósito de Deus? Você tem certeza? Você quer ser a continuidade do propósito de Deus, irmãos? Então você não vai conseguir sem o Espírito Santo. Você precisa dele. Você precisa se encher da presença dele. Você precisa ser atraído por ele. Essa semana eu levantei com uma dor no meu corpo. Eu falei, demônio. Falei, que negócio é esse? Não aceito, irmãos. Eu entrei lá em casa, botei a mão aqui, ó. Falei, em nome de Jesus, esse corpo aí precisa estar muito bem para o Espírito Santo agir. Doença, sai. E ela saiu, irmão. O Espírito Santo quer colocar ordem no que está em desordem na tua vida. O Espírito Santo quer te dar força e poder para você anunciar o Evangelho. Não tem como anunciar o Evangelho do reino de Deus no nosso braço, irmãos, na nossa capacidade, na nossa disposição. É somente Ele que pode nos habilitar. E eu quero concluir com essas palavras. Depois que o corpo apostólico estava fechado, a Bíblia nos diz que o Espírito Santo desceu sobre a vida de todos eles. E eles começaram a falar em novas línguas. Quem é o próximo Matias? Se ele lançar sorte aqui hoje, será que ele pode te encontrar? E eu termino dizendo, só que com essa presença e esse fogo, vai causar algumas coisas. A primeira é que o fogo elimina tudo aquilo que não presta. O fogo queima a palha. O fogo queima o que não tem utilidade. O fogo destrói. E ele vai separar
o que é do que não é. Deixa a ação de Deus descer sobre você, que você vai se tornar forte. Você vai ter força para renunciar às coisas que você gosta, as coisas até que não é proibida. Você vai começar a renunciar, porque tem algo dentro de você que está te empurrando. Filho, esse é o propósito que eu tenho sobre a sua vida. E eu termino para nós orar. O diabo não tem interesse em te matar. O diabo quer matar um propósito que Deus plantou no teu coração. Porque se ele roubar esse propósito, não só morre você, mas fale na vida dos outros o que Deus havia determinado. Então, falar da história de Jesus é dizer: Deus em pessoa. Falar da história de Jesus é dizer: Ele está no nosso meio. Quem quer experimentar isso? Quem quer experimentar isso?